A paz a todos os irmãos em Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Agora é o capítulo 2. Então você que tem a sua Bíblia, acompanhe com a gente. Nós vamos ler, eu preparei aqui um estudo, versículo por versículo, onde tem algumas explicações. A gente vai estar lendo e falando a respeito delas, tá certo? Então vamos lá. Mateus capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então, primeiro ponto, Belém da Judéia, que é a antiga Efrata, citada na Bíblia, lá em Gênesis 35, versículo 16, como também no capítulo 48, versículo 7, em Ruth 4:11. Ela é chamada de Belém Efrata, no livro de Miqueias, capítulo 5, no versículo 2, e está localizada na zona montanhosa de Judá. A cidade também é designada como Belém de Judá. Isso a gente pode ver em Juízes 17:7, Mateus 2, versículo 5 e Samuel 17:12. Possivelmente para distingui-la de Belém de Zebulon, que ficava muito ao norte de Jerusalém. Isso está lá em Josué 19:15. Então, ela recebe o nome de Belém da Judéia, justamente para não confundir com Belém de Zebulon, quando foram distribuídas as tribos, né? A tribo de Zebulon ficou com uma cidade chamada Belém, só que a tribo de Zebulon fica lá ao norte de Jerusalém, que não tem nada a ver com Belém da Judéia, que fica ao sul de Jerusalém. Em dias do rei Herodes, diz aí no versículo 1, né? Esse Herodes é conhecido como Grande, um rei cruel e astuto, que amava a opulência e os grandes projetos arquitetônicos, como, por exemplo, a reconstrução do templo, onde os prédios que compunham o templo eram de mármore branco brilhoso, né? Brilhavam, e a parede oriental ela era revestida em ouro para refletir o sol, e ela podia ser vista a quilômetros de distância. Então esse rei Herodes o Grande, ele gostava de ostentar, de coisas grandes, grandes projetos arquitetônicos. E foi ele quem mandou reconstruir o templo, gigantesco, imenso. Algumas partes em mármore branco, brilhava, o templo brilhava. A parede voltada para o lado do Oriente, né, onde nasce o sol, era revestida de ouro para quando o sol brilhasse, então refletisse a luz do sol, e isso era visto a quilômetros de distância. Fala também sobre os magos, né? Ou astrólogos, né? Nos dias de hoje nós podemos chamá-los de astrólogos, que eles estudavam os astros, as estrelas, os planetas, e não citam número. Ah, são 3 magos. Não diz quantos são. Claro que considera-se os 3 presentes que eles trouxeram, então que eram 3, mas aqui não diz o número, e nem diz que eles eram reis, só diz que eles eram magos. Provavelmente provindos da Pérsia, né? E eles conheciam as profecias messiânicas graças ao convívio com os judeus, como narra lá em Daniel capítulo 5, no versículo 11, diz até que Daniel se tornou o responsável por esses magos e por todos os que adivinhavam, interpretavam sonhos. Então Daniel se tornou cabeça deles. E acredita-se que eles conheciam essa profecia messiânica, inclusive eles avistaram a estrela do Messias, né, graças a esse convívio com os judeus. Vamos para o versículo 2, diz assim: E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então, os principais sacerdotes, eles eram saduceus, e os escribas provavelmente eram fariseus, conhecedores das profecias e intérpretes da lei, né? Então tinha essas duas classes, saduceus e fariseus. Os saduceus eram os principais sacerdotes, até porque os saduceus eram um maior número que os fariseus, esmagadoramente. Se haviam 6.000, né, religiosos na época,
Você pode contar que 5.500 eram saduceus e apenas 500 fariseus. Os fariseus eram um pequeno grupo, era em menor número. Eles eram conhecidos também como escribas ou intérpretes da lei. Em Belém da Judéia, versículo 5, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então Miqueias foi quem fez essa profecia. Lá no capítulo 5 de Miqueias diz isso. Em Mateus ele dá uma referência de que Jesus ele é o Messias prometido, como a gente já falou na introdução, né? Que ele cita várias profecias do Antigo Testamento para comprovar que Jesus realmente era o Messias esperado. Aí tem uma outra palavra que diz, ó, guia, né? Como diz aqui, ó, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então, esse guia e esse apacentar, a palavra grega usada para guia, ela significa líder, forte e até rigoroso. Já a palavra apacentar mostra um carinho tenro, né? Uma forma mais doce, que é o que o Senhor Jesus é. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e ele tem um carinho, um amor, uma misericórdia infinita por aqueles que são seus. Então, essas duas qualidades ou características desse guia que fala aqui nesse versículo. Versículo 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Na verdade, Herodes aqui ele já tinha o plano, a intenção de matar Jesus. E ele queria que os magos descobrissem onde Jesus estava para contar para ele, para poder ir lá matar Jesus. Ele não queria adorar coisa nenhuma, porque Jesus, ele era o rei de Israel, né, prometido, e esse rei ficou com medo de perder o trono para Jesus. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Particularmente, tá, eu não acredito que tenha sido uma estrela que eles tenham visto, porque as estrelas são maiores do que a Terra, então não poderia uma estrela parar em cima de uma casa para mostrar onde Jesus estava, né? E você há de convir comigo que não tem como eles dizem, né? Que a estrela ela parou para mostrar o lugar que Jesus estava. Então, para uma estrela parar em cima de uma casa não tem condições, porque a maioria das estrelas é maior do que a Terra, senão elas não poderiam nem ser vistas a olho nu. Então o que eu acredito é que o que eles viram foi uma luz, né? Como aquela Shekinah lá no deserto, que guiava o povo à noite, como diz em Êxodo 13, versículo 21. E como aquela luz também que apareceu para o apóstolo Paulo, que diz lá em Atos 9, versículo 3. Eu acredito que tenha sido isso, uma luz que os guiou até o Senhor Jesus. Mas como na época eles não tinham como descrever, até a linguagem a gente sabe que era meio arcaica, então eles não têm como precisar o que eles estavam vendo. E acharam por bem que era uma estrela. Então colocaram ali uma estrela. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Vamos a esse ponto, o menino com Maria, ou sua mãe, né? Veja que Mateus ele cita essa frase 5 vezes, no versículo 11, 13, 14, 20 e 21. E ele sempre coloca o menino, né, que é Jesus, antes de Maria, nas 5 citações.
para mostrar que ela não era mais importante do que Jesus. Como, né? A gente sabe que tem um povo que acredita que Maria é maior que Jesus porque é a mãe de Jesus. E as ofertas que eles apresentaram, ouro, incenso e mirra, presentes próprios para um rei. Lá em Isaías 60, versículo 6, dá essa referência. E por esses magos serem gentios, estrangeiros, tinha também um significado profético, que é o que diz no Salmo 72, versículo 10, né? Que os estrangeiros trariam presentes para o Senhor Jesus. Versículo 12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Claro, Deus sabia a intenção de Herodes de matar Jesus e não ia permitir que esses magos voltassem e dissessem para Herodes aonde se encontrava Jesus. Versículo 13 diz, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe. Mais uma vez, olha, ele fala sobre o sonho, né? A gente já falou na introdução, e normalmente o menino e sua mãe, o menino antes da mãe. Foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, mais uma vez, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então aqui Mateus cita aquela passagem de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Por isso eles foram para o Egito. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Olha, isso aqui é muito bacana. Eu estava pesquisando a respeito desse versículo, é muito forte. Isso aqui é uma citação de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Ele é interessante porque essa profecia ela menciona Raquel chorando por seus filhos. E por que ele cita Raquel? Porque a primeira vez que a cidade de Belém é citada na Bíblia, no caso Efrata, é por causa da morte de Raquel. Raquel morreu ali, próximo à cidade. Inclusive o túmulo dela, segundo a tradição, está colocado na entrada da cidade de Belém. E o que o profeta, né, ele quis se referir? Que Raquel, como era uma matriarca, né, lá do tempo dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, ela era uma matriarca. Então ele quis dizer que as pessoas que nasceram naquela cidade perdão, seriam filhos dela, de Raquel. E essas crianças que foram mortas por Herodes, procurando o menino Jesus, então ele fez essa profecia dizendo que era Raquel chorando pelos seus filhos que não mais existem. Olha, muito bacana, muito forte esse versículo, né? E veja que encaixa direitinho a profecia que Jeremias fez, né, com o acontecimento da morte das crianças. E essa ligação com Raquel por causa da cidade de Belém, da Judéia. Então vamos lá. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas.
ele será chamado Nazareno. Então esses últimos versículos eles narram a volta, né, do Egito para Israel. E eles foram advertidos por um anjo para eles não voltarem para a Judéia, porque Arquelau ele estava reinando ali. Ele era filho de Herodes, o Grande, e ele era mais perverso do que o pai dele. Ele era tão perverso que ele teve que ser deposto por Roma. Então você veja quem era esse Arquelau. Por isso que o anjo falou para eles não voltarem para a Judéia. Então eles subiram 110 quilômetros, mais ou menos, acima de Jerusalém, e eles foram para essa cidade pobre, chamada Nazaré. A gente pode fazer uma referência às favelas, né, de hoje em dia. Então Nazaré é considerada como se fosse uma favela. E justamente por isso que os nazarenos eles eram desprezados pelas pessoas, por causa das condições deles, né? E foi até Natanael, lá em João, capítulo 1, versículo 46, Natanael pergunta a Filipe: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Como quem diz, do meio da favela pode sair alguma coisa boa? Então era assim que as pessoas de Nazaré eram vistas. Os nazarenos, eles eram desprezados, rejeitados, humilhados pelos outros judeus por causa dessa condição da cidade. Por isso essa cidade não foi muito citada. Ela foi citada apenas com a morte de Raquel. Ela passou a ser citada na Bíblia. Então aqui termina o capítulo 2 e no próximo vídeo nós vamos dar início ao capítulo 3. A paz a todos os irmãos, que Deus abençoe.